Olá, estamos aqui mais uma vez gravando um videozinho, né? Hoje eu quero fazer um pão de banana com farinha de amêndoas. Aqui a gente chama de banana bread. É um pão muito gostoso, mas como eu já vou cozinhar uma sopinha de lentilha, eu vou dar uma ideiazinha bem legal para vocês, principalmente para quem mora no Brasil, que agora está começando o friozinho, né? Então, aqui nessa panela eu vou colocar 2 xícaras de lentilha e 2 litros de água. 2 litros de água. E vou cozinhar essa lentilha por 25 minutos. Então, assim que a lentilha cozinhar nos 25 minutos, se ainda tiver alguma aguinha, eu coloco aquela aguinha coloco ela no escorredor, ou deixo, se for pouca água, eu posso deixar também. Aqui nessa tigela eu tenho molho de carne. Eu cozinhei a carne e fiz o molho, né? E cozinhei a carne com tudo que você tem direito de pôr. E aí a carne foi e o molho ficou. Eu guardo. E aí, quando a lentilha está cozida, eu envolvo nesse molho aqui e a sopa está pronta. Para comer assim com um pãozinho antes do jantar, é muito gostoso. Então, fica a dica aí, tá bom? E agora nós vamos para a receita do nosso pão, né? Eu tô tomando muito cuidado com a minha dieta agora, né? Por causa da diabetes, então eu tenho que me animar a fazer minhas receitas saudáveis. E nesse bolo, ele só vai mesmo o açúcar da banana. Eu vou usar 3 bananas aqui, tá bom? 3 bananinhas. Tá bem madura essa. Então aqui são as 3 bananas. Esse pão, gente, é muito rápido. É muito rápido. Esse aqui eu digo que é bolo para esperar amigo para tomar o café. Ele é rápido, mas no forno ele demora bastante. Acho que é pelo fato de ser com a farinha de amêndoa, né? Porque se fosse com a farinha branca, é bem mais rápido, eu acho. Então, ó, é isso aqui. A gente amassa grosseiramente essa banana. Olha que belezura. Não tem segredo, não. Então, agora, nós vamos transferir essa banana aqui para essa tigela. Essa tigela, e aqui nós vamos colocar 3 ovos. Três ovos. Vocês vão ver que esse pão é de Jesus, porque ele é muito bom. E para quem tá de dieta ainda mais, né? É muito bom mesmo. Okay. Aqui eu dou uma misturadinha no ovo inteiro, né? Os 3 ovos. Aqui, ó, eu tenho meia xícara bem cheia de leite de coco. Esse leite de coco não é aquele da latinha nem do vidrinho. É o leite de coco, leite mesmo. Ó, é o leite de coco. Aqui na América a gente usa esse aqui. Eu uso esse aqui em casa para bolos e pão, né? Mas em todo o mercado, no mundo inteiro, existe o leite de coco. Porque esse aqui, ele é bem espesso. Então ele vai ajudar muito na massa. Mistura aqui. Então agora eu vou colocar 1,5 xícaras de farinha de amêndoa. Se você não quiser colocar farinha de amêndoa, pode colocar farinha de banana verde, que eu fiz também, fica muito gostoso. Qualquer tipo de farinha que vocês tiverem à mão, né? A farinha de amêndoa, para mim, funciona melhor para o meu problema. Aqui são 1,5 xícaras. Porque eu vejo assim que quando eu como 2 fatias, né? Eu como 2 fatias do pão na hora do café. E depois, quando eu vou medir minha glicemia, minha glicose, ela não tá alta de jeito nenhum. Então, por isso que eu uso a farinha de amêndoa. De amêndoa. Porque eu sei que acho que no Brasil é um pouquinho cara essa farinha, né? Aqui eu não acho muito, não. Mas no Brasil é um pouquinho caro, mas a nossa saúde vale a pena, né? Então aqui eu misturei. Agora, aqui, ó, eu vou colocar
3 colheres de sopa de óleo de coco. 3 colheres de óleo de coco. Fica um pouquinho ruim para sair aqui, mas tudo bem. Eu uso esse leite de coco aqui também, ó. Óleo de coco. Esse é o óleo de coco. Orgânico, mas pode ser qualquer um. Não sei qual é a diferença desse orgânico aí, mas a gente compra, né? Ó, aí a massa ficou desse jeito aqui. Ela fica assim, ela não fica uma massa mole. Aqui eu tenho uma colher de sopa de fermento de bolo. E aqui eu tenho meia xícara de nozes picadas. Vocês podem colocar o que vocês quiserem, nozes pican, o que tiver à mão. Eu vou deixar esse aqui na massa e esse aqui eu vou deixar para colocar em cima depois na hora que for pôr no forno. A massa. E agora por último eu vou colocar uma colher de sopa de canela, que esse pão vai canela. Se não gostar, não põe, né? É opcional. Olha, a massa fica desse jeito aqui. Fica uma massa assim bem homogênea, né? E agora eu vou colocar nessa forminha de bolo inglês aqui, ó. Eu vou untar ela assim, ó, rapidamente com o óleo de coco, olha. Porque essa panela, essa paninha aqui, ela é antiaderente, né? Mas eu gosto de colocar o óleo de coco aqui para ficar bem fácil para ela sair, tá bom? E agora nós vamos colocar essa massinha aqui. Ó, aí arrumo aqui a massinha, né? Aí eu faço assim, ó, com o pincelzinho, pra limpar bem, né? E ó, aí eu vou com o pincel aqui, olha, pra ela ficar bem bonitinha, né? E agora eu vou colocar o restinho dessa nozes aqui por cima. Se quiser colocar mais também, a pessoa fica à vontade pra colocar, né? Como já tem dentro, também não precisa tanto. E olha, ela fica desse jeito aqui. E agora ele vai pro forno. E no meu forno, ele ficou por 1 hora. No meu forno, né? Porque forno é uma coisa assim que depende, né? Depende da potência do forno de cada um. O meu aqui, como ele é elétrico, ele durou 1 hora. A temperatura do forno é 350 graus, no Brasil é 180. Então, tirei a lentilha do fogo agora, ficou esse pouquinho de água. Eu só vou fazer assim, ó, pra tirar o excesso da água só. Ó, só pra tirar o excesso da água. Coloco aqui de novo. E aí eu vou colocar o nosso molhinho aqui, ó. Colocamos nosso molhinho aqui. Se quiser colocar mais um pouquinho para ferver, mas não precisa, né? Vou colocar mais um pouquinho, ela fica assim. Eu gosto da sopa de lentilha quando ela fica assim. E olha aqui os pedacinhos da carne. Aqui tem uns pedacinhos de carne, ó, que ficou, né? Por isso que eu gosto de deixar os molhos. E às vezes eu vou guardando, sabe? Eu vou guardando todos os molhinhos de carne. E aí depois que tem um tanto assim, eu já faço minha sopinha de lentilha. Olha que belezura que fica. Um caldinho desse pra tomar agora no frio é tudo de bom, né? E tá aqui nossa sopinha, bem linda. Então, pessoas, olha, nosso pãozinho de Jesus tá pronto. Agora nós vamos desgarrar aqui. Então agora nós vamos desgarrar ele aqui. Tá quentinho. Ele ficou assim. E agora eu quero colocar ele nessa forminha aqui.
Olha, gente, que fofo. Ficou bem fofinho. Então agora nós vamos cortar. Ele tá quente ainda, né? Olha como é que ele fica. Ele fica úmido por causa da farinha de amêndoa. Ele fica bem úmido, olha. Ó. E esse pão, vocês podem congelar, envolve no plástico filme, coloca no congelador e todos os dias come. Eu como uma fatia menor que essa. Aqui, ó, um dedo mais ou menos. Eu como 2 fatias dessa. Pra mim dá certinho, né? Então façam que vocês vão gostar, né? E eu tenho uma amiga aqui no canal que ela me falou, eu não recordo o nome dela agora, porque as pessoas ficam mandando falando os comentários, comentando, mas ela me falou a respeito da biomassa de banana verde. Não tem segredo. A biomassa eu não gosto de fazer na panela de pressão. Eu gosto mais de fazer ela na panela normal. Coloca a água, né? Lava ela direitinho, envolve a água até em cima assim e deixa ferver por 30 minutos na panela normal, sem colocar na panela de pressão. E aí eu coloco no processador. No liquidificador, quando eu fazia no liquidificador, ela fica assim uma massa muito liguenta, muito assim, não gostei. Eu faço no processador. Se você não tiver nem processador e nem liquidificador, quando a banana sai do fogo, você retira a casquinha dela e amassa rapidinho, que também dá super certo. Então, aí quem tem o problema da diabetes não pode sair de casa assim sem levar uma merenda, né? Porque senão a gente, na hora da fome, acaba comendo o que não deve, né? Então, no caso dessa amiga aí que perguntou sobre a banana, que ela falou que a esposa dela tem diabetes, né? Já põe na merendinha dele e leva direitinho o pãozinho para tomar com o cafezinho no trabalho, né? Uma carne, bastante legumes, salada, né? Saladinha e uma carne, um peixe, um frango e tá certo, né? Pra gente ter uma saúde assim bem legal. E para terminar o nosso vídeo hoje, eu queria ressaltar uma coisa com vocês. Às vezes tem pessoas que não entendem muito, né? Teve pessoas que até já falou para mim, mas fala tanto de Jesus. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu abri esse canal, não foi só para fazer receita e não foi só para mostrar decoração, foi também para falar de Jesus. Porque o encontro que eu tive com ele quando eu tinha 8 anos de idade, foi um encontro muito lindo que eu tive com Jesus. Foi quando meus pais separaram, que a gente se viu assim no deserto, eu e meus irmãos. E a gente foi separado um dos outros, né? Cada um foi para um lado e foi bastante difícil para mim, porque eu chorava muito, eu tinha muita falta da minha mãe, do meu pai e tudo, né? E aí eu tinha à noite, na casa que eu ficava, dos meus parentes lá, foi assim bem difícil. Quando eu ia dormir, eu tinha muito enjoo, vontade de vomitar e muito mal-estar que eu tinha. E eu não sabia o que era, né? Então eu comecei a falar com Jesus nessa época e nunca mais parei. As coisas funcionaram assim de um jeito comigo e até o dia de hoje. Até o dia de hoje Jesus está em tudo. Eu posso ter o que for, a riqueza maior dessa terra, mas se eu não tiver Jesus ao meu lado, eu estou uma pessoa infeliz. E sempre quando eu conversava com Jesus, eu falava assim, Jesus, eu já passei por fases bastante difíceis na minha vida, mas eu penso que a pior é se um dia acontecer alguma coisa com os meus filhos, aí eu não vou aguentar. Pois eu estava muito enganada, porque foi nesse dia, quando meu filho faleceu, que Jesus apareceu assim, de um jeito comigo, de um jeito para mim. Ele apareceu assim e me deu a maior força. Naquele dia, eu me tornei assim uma pessoa assim que eu vi mesmo o que é a mão de Deus na nossa vida. Aquele dia eu conheci mesmo. Então, o que eu tenho para dizer para vocês, não é que eu queira ser chata, mas eu quero que vocês entendam que é uma coisa assim maravilhosa. Eu quero que vocês sintam a mesma paz e a mesma alegria que eu tenho na minha vida. De acordar de manhã e saber que um dia eu vou poder abraçar o meu filho de novo
que Jesus está comigo, que eu tenho que fazer o meu melhor nessa terra, porque a minha missão ainda não acabou, né? E eu quero fazer o meu melhor, com Deus na frente, sempre com Deus na minha frente. Um grande beijo e fiquem todos com Deus.